Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Quantos têm estado desde o início desta, digamos, série de estudos que nós estamos a fazer desde há 2 semanas? Então vamos abrir João capítulo 3 novamente e vamos continuar ainda durante algum tempo a olhar para o diálogo entre Jesus e Nicodemos. João, Evangelho de João, capítulo 3. Hoje vamos ler o verso 7. Há aqui uma admiração da parte de Nicodemos em relação àquilo que Jesus estava a dizer. Parece que há um espanto, uma admiração. Por isso Jesus disse, no verso 7 de João capítulo 3, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Há aqui várias particularidades nesta frase e neste contexto. Jesus está a falar com Nicodemos, mas a conversa de Jesus com Nicodemos, não sei se já repararam, Jesus está a falar com uma pessoa, mas está a referir-se a outras pessoas, e Nicodemos também fala no plural. Porquê? Porque Nicodemos representava uma instituição. Nicodemos representava uma instituição religiosa que havia muitas pessoas. Por isso, Jesus agora diz, não te admires, não te espantes, ó Nicodemos, podíamos dizer assim, de eu te dizer, importa-vos. É importante que vocês nasçam de novo. Então, nesta narrativa que nós temos aqui, percebemos que alguém, algures, falhou. Alguém, algures, quase, eu vou dizer quase, porque é só um pensamento, quase comprometeu o propósito divino. Vamos recuar um pouquinho lá no Jardim do Éden. Quem estava no Jardim do Éden? Adão e Eva. Se nós olharmos para aquilo que estava a acontecer e se nós fizermos uma leitura rápida, porque a maioria de nós tem essa tendência a fazer uma leitura rápida e não parar, ao lermos rapidamente o texto em que Adão e Eva estavam no jardim, primeiro, Adão e Eva estavam num jardim. Segundo, o jardim era do Éden. Era uma localidade chamada Éden. E essa localidade chamada Éden tinha um jardim. O jardim era o lugar onde Deus se encontrava com Adão. Agora, como é natural, num jardim há animais. Por isso é natural nós olharmos para o texto e vermos que o texto nos diz que, alguns no tempo, aparece uma serpente. A serpente, será que era mesmo uma serpente tal e qual como nós vemos hoje uma serpente? Não. Nem sabemos se era mesmo uma serpente na concepção de serpente que nós temos. Era alguma coisa vinda de fora que entrou no jardim onde Deus se encontrava com o homem. Por isso eu disse,
uma falha que quase, disse quase, comprometeu o propósito divino. A Bíblia diz, e todos nós sabemos isso, já ouvimos isso várias vezes, e está escrito em Romanos 5,12, assim como por um homem, uma pessoa, um indivíduo, entrou o pecado no mundo, então por uma pessoa abriu a porta. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Porquê que Adão não argumentou com a dita serpente? Adão era suposto, lemos no texto, que Adão era suposto governar, liderar. Mas Adão não estava, naquele momento, a liderar, a governar. Então a serpente, a dita serpente, vem colocar questões, pontos de interrogação em relação àquilo que Deus tinha dito. Então, o homem, que era a autoridade, instantaneamente perdeu a autoridade. Aquela pessoa, aquele Adão, aquele indivíduo, deixou o alvo, deixou o foco. Nem sequer, como autoridade, nem sequer argumentou. Porquê que estás a falar assim connosco? A autoridade é normal fazer uma pergunta. Porquê que você está a falar assim comigo? Não, mas ele não fez isso. Então Paulo aos Romanos diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, e assim também a morte passou para toda a humanidade, para toda a raça humana. E assim todos pecaram. Aqui nós estamos a ver uma referência a Adão, cuja desobediência introduziu o pecado no mundo e a morte em todo o mundo, afetando todos os descendentes. Isto é, deu uma herança de morte a todo o mundo. Eu estava a pensar num paralelo para que nós possamos entender. E porque há muitas pessoas que fazem estas perguntas. Então, para que possamos entender melhor, quantos de nós já sabem que na história da humanidade, houve escravidão? Desde o início, não é? Vejam só uma coisa. Os escravos, embora fossem escravos, continuavam com a sua vida normal, não é? Produziam filhos. E cada criança que nascia escrava. Entendem agora? Mas e a criança, se ainda tivesse aquele raciocínio, expressão e argumentação, não, mas porquê é que eu nasci escravo? Porque os pais eram escravos. Sendo justo ou injusto, não está aqui em causa. Filhos de escravos são escravos. Descendentes de Adão são pecadores. Dá para perceber esta analogia? Então Jesus veio dar a Nicodemos uma nova perspectiva, como eu falava na semana passada. Uma nova visão, uma nova compreensão. E Jesus veio a Nicodemos como personagem vindo de Deus, porque o próprio Nicodemos diz: eu sei que tu vens de Deus. Vens da parte de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre Jesus. Fala sobre o Verbo. Fala sobre a palavra que encarnou. João diz:
Ele encarnou e habitou entre nós. Amém? Então, toda a palavra fala sobre Jesus. E toda a palavra fala do início e até ao fim. Paulo escreve à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 a 49, nós vamos ler. Diz assim: pois assim está escrito. Eu gosto desta expressão. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vejam a diferença. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é, na sua essência, espírito vivificante. Não é o primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Podíamos dizer, é matéria. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem no terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, ninguém escapa a esta herança. Há uma herança que foi decretada pelo ato do Adão. Todos pecaram. Ninguém está de fora. Amém? É o que a Bíblia diz. Se alguém se sente insatisfeito, fale com Deus, porque é o que a Bíblia diz. Glória a Deus pela omnisciência de Deus. Na sua grande omnisciência, Deus concebeu a salvação e a necessidade de haver requisitos para que o homem possa restabelecer novamente a comunhão com Deus. Porque Adão, assim que não exerceu a sua autoridade, perdeu a sua autoridade e perdeu também a comunhão com Deus. Ao perder a sua comunhão com Deus, ele fica, e agora? Muitas vezes nós fazemos coisas sem pensar. Foi exatamente aquilo que Adão fez. Alguma coisa falhou e quase ia comprometendo o propósito de Deus. Mas na sua omnisciência, Deus vem e traz um plano para restaurar a comunhão, para restaurar a intimidade com Deus. Este requisito fala para todos que ouvem a palavra de Deus, todos que ouvem o Evangelho, todos que ouvem a mensagem vinda de Deus e que creem. Diz a Bíblia que o Evangelho é poder de Deus para os que creem. É interessante, o Evangelho é poder de Deus para os que creem. Eu pensava que era para todos. Pois é, está aqui escrito. O Evangelho é poder de Deus para os que creem. Jesus disse a Nicodemos que é necessário. Não te espantes, não fiques admirado. É necessário que haja uma reviravolta, que haja um novo nascimento, que haja um renascimento. Então, ainda há esperança. Ainda há uma saída, desde que nós possamos dizer a Deus, sim, eu quero. Então, a Bíblia fala-nos que o último Adão não foi o Adão lá do Jardim do Éden, o último Adão foi Jesus. Aquele que é, na sua essência, espírito de vida. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus veio oferecer salvação e redenção à humanidade que tinha perdido. Claro que nós também podemos dizer que a criação do primeiro homem foi uma criação especial, foi uma criação exclusiva. No entanto, o homem não foi feito máquina. O homem foi feito alma vivente. Isto, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que ele estava na presença de Deus,
mas também ele tinha a sua própria autonomia para tomar decisões. E ele tomou, a dado momento, tomou uma decisão, não somente ser autónomo, mas também ser independente. Porque há diferença entre autonomia e independência. E Adão, ele pensa, se calhar vou na conversa desta serpente. Alguém diz que, na verdade, não era uma serpente, mas era uma imagem de uma serpente que veio para seduzir, para tocar nos sentidos, porque não se esqueçam, ele foi feito alma vivente, com sentidos, com sentimentos, com emoções. Então veio de uma forma sedutora para tocar nas suas emoções. E a maioria das pessoas perde a sua autoridade quando se deixa levar pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Perdeu a autoridade. Nós, se lermos, nós vamos ler que Deus deu a ordem a Adão para governar, para liderar. Mas ele perdeu. Mas agora nós encontramos que há esperança. Aonde? No último Adão, ele veio para redimir a humanidade do pecado que Adão, o primeiro, cometeu. Não nos podemos esquecer que quando Jesus está agora a falar com o mestre das Escrituras, Nicodemos era um mestre das Escrituras, representava uma instituição com muitas pessoas que também estudavam as Escrituras. É tão interessante que muitas vezes eu penso nisto. E muitos de nós, alguns de nós, e é um bom número, estudam as Escrituras. Sempre eu me lembro daquele homem ateu, que começou a estudar a vida de Jesus, mas que quis se aprofundar mais. E deixou de ser ateu, hoje é um grande crente. Ele continua a ser cientista, mas ele é crente. Porque não basta olharmos para a letra. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que a letra mata. O que dá vida é o Espírito. E estamos aqui a ver que Jesus é o Espírito vivificante. Jesus é aquele que dá vida, veio para dar vida. Veio para dar redenção, veio para dar salvação, veio para dar uma solução à condição caída de cada um do homem que perdeu, que decidiu dizer não a Deus. Jesus veio para restaurar. E todo este diálogo entre Jesus e Nicodemos é para dizer, ainda há uma saída. Ainda há uma saída. Ainda há uma esperança. E aqui dá-se, por assim dizer, um esclarecimento. Abre aqui o pano, o leque, para que nós possamos entender a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança estava sujeita aos rituais de um sumo sacerdote uma vez por ano, para que o povo fosse perdoado. A nova aliança diz que há um caminho, há uma verdade e há uma vida. E várias vezes Jesus foi interrogado acerca de quem ele era. E ele sempre respondeu, com as palavras das outras pessoas, ele sempre respondeu, assim é. Então há uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Jesus
numa nova estrutura, num novo processo, num novo caminho, chamado novo nascimento. E ainda há pouco eu estava ali fechado e estava a pensar nisto. Como eu disse há pouco, Nicodemos fala em nome de uma instituição, em nome de outras pessoas, porque ele representava também outras pessoas, e Jesus também fala no plural. Importa-vos nascer de novo. Um novo processo, uma nova estrutura, chamado novo nascimento. Uma nova natureza, uma nova mentalidade, a qual nós, na semana passada, falámos, metanoia. Uma nova direção, uma nova perspectiva. Então, Jesus está a dizer ao Nicodemos agora, ao Mestre, ainda há uma capacidade vinda de Deus para que o homem torne a tomar um compromisso com Deus. A retornar ao compromisso inicial com Deus. A voltar à comunhão do Éden, do jardim do Éden. Eu começo a imaginar situações do tipo Adão e Eva, eles encontravam-se com Deus diretamente, cara a cara. Então, o Éden era, o jardim do Éden, melhor dizendo, era o lugar de encontro com Deus. E nós temos que voltar ao lugar de encontro com Deus. Temos que voltar ao jardim do Éden. Temos que voltar ao compromisso, porque a capacidade que Deus nos deu é só usar. As capacidades Deus nos deu. Nós temos capacidades. Nós temos capacidades que a maioria das vezes não usamos essas capacidades. Mas Deus deu-nos essas capacidades. E a maior das capacidades é voltar ao compromisso com Deus. É uma decisão. Temos que recomeçar de novo. E eu estava a pensar nesta semana sobre 3 grandes exemplos que a Bíblia nos dá. Primeiro exemplo, eu pensei muito nisto. Fala sobre uma passagem de um estado para o outro, isto é, de um renascimento. Um dia, um grande oficial, um representante, uma autoridade, fica doente com lepra. Completamente leproso. E alguns na história dessa vida, ele ouve uma menina falar sobre um homem de Deus. E essa menina diz a esse homem: se tu ouvires a voz daquele homem, a voz daquele homem traz a mensagem de Deus. E ele recebe o recado, e o recado era: tens que ir descer aquelas águas impuras, porque na verdade o Rio Jordão era um rio não muito puro, era um rio sujo. Qual é? Vamos pensar aqui um bocadinho. O que é que o profeta está a dizer àquele homem? Tens que primeiro morrer, passo a expressão, para as tuas manias,
para os teus preconceitos, tens que morrer e não pode ser só uma vez, tem que ser 7 vezes. A Bíblia conta que, e todos já perceberam que estou a falar de Naamã, não é? A Bíblia conta que ele desce e a dada altura ele molha-se todo a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e parece que há ali um... Mas não está a acontecer nada. E ele tinha um servo, um criado. Eu disse, então, mas ele não te falou aí 7 vezes? Pois. Às vezes temos que morrer mais vezes do que aquelas vezes que nós pensamos. Percebeu agora? Amém. Então, Naamã realmente renasceu através da obediência completa. Porque ele teve que mergulhar 7 vezes. Só a partir do momento em que ele mergulha 7 vezes é que ele fica curado. Este foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo foi aquele, eu creio que era uma pessoa baixinha, pequenina, talvez como a maioria dos portugueses, que um dia ouviu falar que Jesus andava por ali a passear e que a dada altura ele diz, bom, eu sou muito pequenino, tenho que subir a uma árvore para ver. E ele sobe a uma árvore para ver. Por isso é que Jesus diz, ó Zaqueu, desce lá da árvore, eu vou entrar em tua casa hoje. Quando Zaqueu fala com Jesus, Zaqueu abre a porta da restauração. Abre a porta do renascimento. Zaqueu abre a porta para um novo nascimento. Segundo consta, pelo contexto da história, Zaqueu também não era assim uma boa peça. De vez em quando desviava algumas coisas. Ele até diz, eu vou devolver, eu vou repor. Porque Zaqueu, quando cruza os seus olhos com Jesus, há uma restauração. E quando Jesus diz a ele, eu vou entrar em tua casa hoje, então dá-se um renascimento. E por último, eu pensei nestes 3 exemplos, podia pensar em outros, mas... Por último, uma escrava da sociedade, uma escrava da religião, uma escrava de todos os preconceitos da sociedade, é apanhada pelos líderes da religião em adultério. Eu faço muitas vezes esta pergunta. Como é que eles sabiam que ela tinha uma vida menos própria? Não é para responder, é para pensarmos. Esta mulher é apanhada, diz, no ato do adultério. E então eles querem, vamos lá ver, como eu disse no início, querem pôr em questão a pessoa de Jesus e vão usar todos os argumentos. Querem quase destruir o plano de Deus. Então vão usar todos os argumentos para chegar onde eles querem. E eles trazem esta mulher à presença de Jesus, dizer, a lei diz, porque havia a lei de Moisés, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E estava certo. A lei diz. Lembram-se? Agora vou voltar um pouquinho atrás. Jesus veio com uma nova mensagem, dar-nos uma nova perspectiva. E Jesus veio até cumprir a lei. E Jesus diz assim,
O primeiro que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus estava a falar para quem? Para aquela multidão que Nicodemos estava a representar. Para aquela multidão que Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E essa multidão vem. A lei diz. Então, o que é que tu dizes acerca disto? E ele responde: é verdade, a lei diz. Então, o primeiro que nunca pecou, que nunca quebrou a lei, porque o que é que quer dizer pecar? Pecar quer dizer errar o alvo. Errar o alvo é quebrar a lei. O primeiro que nunca pecou, atira a primeira pedra. Então, a esta mulher foi dada a oportunidade dela renascer. Jesus, depois, sorrateiramente, de todos irem-se embora, foram-se embora. E já não estava ninguém, só estava Jesus e ela. E Jesus pergunta: ninguém te condenou? O que é que Jesus diz? Vai e não peques mais. Vai e renasce. Vai e toma uma decisão. Amém? Eu acho incrível. Eu acho incrível que o mundo todo e algumas pessoas que até frequentam igrejas são tão religiosas, que nunca atentam para o facto que nós temos que nascer de novo para Deus. Vivemos tão ocupados com as coisas da vida, vivemos tão ocupados com as tarefas do dia a dia, vivemos tão ocupados com os negócios da vida, esquecemos Deus. Como eu já tenho dito, esta mentalidade de novo nascimento, na mentalidade hebraica, é para nascer de novo todos os dias. Não basta somente um dia. Enfim, eu já ouvi várias coisas. No outro dia eu estava a ouvir que alguém estava a dizer: salvos uma vez, salvos para sempre. Esta frase, este pensamento é muito dúbio. Nem vou comentar, mas é muito perigoso. Jesus disse que necessário vos é nascer de novo. Se eu nasço de novo, em princípio é para sempre. Não é? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo básico. Em princípio, um casamento é para toda a vida. Sim ou não? Respondam, sim ou não? Sim. Ok, obrigado. No entanto, a estatística diz que hoje há 50% de divórcios. Quando aquelas pessoas casaram, elas disseram à autoridade, não é? Sim para toda a vida. Sim ou não? Sim. No entanto, houve uma quebra da aliança. No entanto, houve uma quebra de cumprir o alvo. Então, Jesus fala com
este homem, Nicodemos, diz: importante vos é nascer de novo. E é tão interessante porque eu poderia perguntar porque é que isto está no capítulo 13 do Evangelho de João. Porque nós, quando começamos a desfolhar o Evangelho de João, e agora propriamente dito o Evangelho de João, nós começamos no capítulo 1 a perceber que Jesus, personagem Deus. Jesus é Deus, que veio ao mundo se identificar conosco. E porque Ele é Deus, Ele percebe todas as coisas, e então vem com uma nova, como se diz agora, uma nova narrativa, explicar uma nova mensagem. Para todos, eu vou repetir, para todos os que frequentam, eu acho que esta palavra é forte, mas é para todos que frequentam a igreja. Porque Jesus, tanto Nicodemos como Jesus estavam a falar de quê? Da entidade religiosa que imperava em Israel na altura. Quem eram? Os sacerdotes. A autoridade espiritual. E eu sinto-me confrontado. Jesus está a falar para as autoridades espirituais. Importa-vos nascer de novo. E todo este texto fala sobre o quê? Fala sobre salvação. Amém? Amém. Então, embora nós no início disséssemos que o homem quase comprometeu o propósito divino, ainda bem que foi quase. Porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas e Ele pensou que à luz do tempo o homem ia ser seduzido, desfocado, ia largar a comunhão com Deus e Jesus, o Filho de Deus, o Filho primogênito de Deus, veio para restaurar essa comunhão. E a restauração dessa comunhão passa por um caminho, por um processo, por uma estrutura que tem princípio, meio e fim. Amém? Amém. É uma estrutura. As coisas acontecem, tem, como se diz na construção civil, os fundamentos, não é? Tem depois o reboco. E só no final é que tem a pintura e os azulejos, alguns, e por aí fora. Há uma estrutura, há um começo, meio e fim. Na vida cristã também há um começo, meio e fim. O fim será quando Jesus voltar. E que não tarda muito. Amém? Por isso eu vejo a igreja hoje muito distraída. Muitos estão a abandonar as Escrituras. Muitos estão a abandonar a casa de oração. Muitos estão a ficar apáticos. E só, perdão por aquilo que eu estou a sentir, mas só vêm à casa de oração se lhes acontece uma calamidade. Importa-vos nascer de novo. Quando eu nasço de novo, eu tomo um caminho, tomo uma direção. E se eu tomo essa direção, é para ser a sério. E não é para dar contas às autoridades religiosas, é para dar contas a Deus. Porque haverá, diz a Bíblia, haverá
Tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os crentes. Muitos não sabem disto, mas nós havemos de falar sobre isso melhor. Haverá um tribunal de Cristo. E muitos vão dizer, mas isto e aquilo e aquilo outro. Vamos todos ter argumentações, de certa forma, se calhar válidas, mas não válidas para Deus. Se eu nascer de novo, realmente eu vou nascer para Deus. Agora, se eu sou um frequentador de igreja, eu não sou nascido de novo. Esta é a grande diferença. E havia pessoas na antiga aliança que ouviam os sacerdotes e diziam, sim senhor, está tudo bem. A antiga aliança tinha uma série de leis, uma série de mandamentos. Jesus veio resumir a lei. E eu às vezes começo a pensar, quando Jesus veio resumir a lei, se nós olharmos para aquilo que está escrito, ela é muito mais pesada do que todas as outras leis do Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Amém. Deus abençoe nesta manhã.